A igreja não mantém o latim por mera nostalgia, mas sim porque entende a sua importância de nos ligar à tradição da igreja. Se um dia perguntar por que você reza em latim, você vai responder: porque é chique e exorciza. Como é que pode? O cara sobe uma escada de joelho, paga uma penitência, faz o sinal da cruz diante de uma imagem e é curado. Você não assusta? Nós católicos sempre vamos direcionar a nossa oração e nosso pensamento diretamente a Deus. O sucessor de Cristo é o seu discípulo. Ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não tem uma pessoa, ele não deixou esse cara aqui vai comandar. Não teve essa. Se nós vamos em Mateus capítulo 10, versículo 2, nós vamos ver a primazia de Pedro. Nós vamos ver Pedro sendo citado como o primeiro. O texto é bem claro, a palavra está lá, o primeiro. Aí então, a primazia de Pedro. Quando nós vamos para João capítulo 21, versículo 17, Cristo vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vinda a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco. Clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe o seu comentário. O nosso canal, sempre em campanha, precisa da sua ajuda, tá bom? Evangelize conosco fazendo uma doação pelo Pix ou até mesmo pelo Superchat, onde você doa diretamente aqui no YouTube. E temos ainda aquela opção onde você pode nos enviar uma mensagem, fazendo a sua doação pelo LivePix, que também agora está aparecendo aqui para você nessa tela. Evangelize conosco e incentive os apostolados católicos, tá bom? Vocês sabem que quando eu estou aqui nesse cenário, nós sempre reagimos aí de forma mais informal a 3 temas. Sempre trazemos aqui, no mínimo, 3 temas para tratar aqui nesse cenário, onde uma vez por semana eu fico sempre ansioso para gravar aqui, porque trago conteúdos interessantíssimos. E eu estou com um vídeo aqui, minha gente, que me chamou muita atenção e eu queria que vocês vissem comigo. Eu fiquei apaixonado nesse vídeo aqui. Gente, que maravilha, né? Aqui uma família de nordestinos, né, rezando, e essa senhorinha aqui puxando ali a devoção mariana. Essa aqui é a ladainha, a Nossa Senhora, em latim. Muitas pessoas perguntam por que a igreja mantém o latim como língua oficial, né? Vale a pena dizer que o latim está, historicamente dizendo, né, enraizado na tradição, na doutrina, na unidade e, sobretudo, na história do catolicismo. É interessante lembrarmos que o latim é um idioma morto. O que seria isso, uma língua morta? É uma língua que não se desenvolveu, né? Ela não sofreu alterações em sua estrutura, gramática, a questão dos verbos, enfim, né? Então, isso faz com que seja um idioma muito seguro para que o rito da igreja encontre nesse aspecto um guardião, né? De não sofrer alterações, adições desnecessárias, né? Então é interessante sabermos a importância do latim. E tem uma constituição apostólica chamada Veterum Sapientia, de São João 23. Eu queria ler um trecho para você que fala sobre a unidade, né? O latim tem essa característica também de tornar a igreja una. O mesmo idioma, né, independente do país que nós estivermos, se o latim é utilizado, tendo então esse papel de unidade, nós podemos ir em qualquer lugar do mundo que nós vamos entender o rito católico. Então tá aí uma das importâncias do latim. Eu quero ler esse trecho da Veterum Sapientia para você. A língua latina, por ser nobre, antiga e não popular, igualmente acessível a todos os povos e imutável, é a mais adequada para promover a unidade católica entre os povos. É muito interessante, então, vermos que ele tem esse papel de unir. E muitas pessoas falam, mas é uma língua que o povo não entende. Vocês viram aqui, né?
esse grupo de senhorinhas rezando em latim e, diga-se de passagem, rezando bem melhor do que muitos que nós vemos por aí, não é mesmo? Mas eu queria trazer um outro texto do Magistério Católico, o número 36 da Sacrosanto Concilium, eu quero ler para você. A língua latina seja a língua própria do rito romano. Então entenda, ela é a língua própria, a língua original, a mais importante do rito romano. É claro que nós devemos entender a facilidade, né, de irmos a uma Santa Missa onde ela é celebrada na nossa língua, no nosso idioma nativo. Isso é maravilhoso. E isso é praticamente uma regra que nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo. Mas, por exemplo, quando nós temos a celebração de um rito onde nós temos a presença de pessoas de vários lugares do mundo, aí o latim cumpre esse papel maravilhoso de unir ali na celebração. Tanto é que nós acompanhamos aí recentemente o conclave, né? E ali nós vimos o latim sendo utilizado a todo momento, justamente porque tinha ali bispos cardeais de vários países. Então, o latim tem esse papel agregador e de unidade. E sim, é a língua oficial da igreja. Então, resumidamente, eu quero colocar aqui 3 razões para que se mantenha aí, sobretudo nas paróquias, o uso do latim sempre que possível. Ela é, então, uma língua morta, que não é uma língua em evolução, com alterações, que garante, então, uma precisão doutrinária, evitando ambiguidade nas definições dogmáticas. Falei também da universalidade do latim. O latim permite com que nós tenhamos um idioma em comum, sobretudo em todos os ritos, doutrinas e teologia da Igreja Católica, independente do país. Então, ele tem esse papel de universalidade. E a tradição viva da igreja, esse é o terceiro ponto e o mais bonito, né? Utilizando o latim, nós nos conectamos a diversos pais da igreja, concílios que aconteceram no decorrer da história. Isso liga o coração do fiel, ou seja, o nosso coração à tradição viva de nossa igreja. Então, para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero fazer o seguinte comentário. A igreja não mantém o latim por mera nostalgia, mas sim porque entende a sua importância de nos ligar à tradição da igreja, de evitar com que heresias sejam propagadas. Sim, porque se nós observarmos um idioma próprio da igreja, é impossível que, diante de diversas possibilidades nos outros idiomas de avanço e de mudança nos mesmos, o latim, por ser uma língua morta, já fechada, vai evitar com que teologias, ensinamentos doutrinários equivocados sejam adicionados por meio de uma brecha que o idioma poderia dar, que talvez o português poderia dar, né? Nós pegarmos talvez ali um texto da igreja e tentar inserir do nosso jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, uma tradução ali. Então isso é muito perigoso. O latim vai evitar com que essas coisas aconteçam. Então eu sempre incentivo as pessoas, os católicos, que aprendam um pouco de latim. Sim, se um dia perguntaram por que você reza em latim, você vai responder: porque é chique e exorciza. Gostei demais do vídeo aqui dessa senhorinha. Vamos aqui para mais um vídeo interessante, né? A fala desse pastor aqui me chamou muito a atenção, né? E obviamente nós deixamos o tema mais polêmico para o final. Não sai daí. Vamos ouvir aqui o segundo vídeo. O cara vai lá, se dobra diante de uma imagem e Jesus cura ele. Como é que pode? O cara sobe uma escada de joelho, paga uma penitência, faz o sinal da cruz diante de uma imagem e é curado. Você não assusta? Aí tem gente que diz, o diabo também cura. Não, irmão, porque aquela pessoa tem fé. Que diferença ela tem de uma pessoa que deixa o cabelo comprido porque acha que isso é para Deus? Que diferença que ela tem? Um tem fé no cabelo, o outro tem fé que Jesus pode, através daquela imagem, curar ela. Ah, mas é idólatra. Qual é a diferença de idolatrar o cabelo e de idolatrar a imagem? Mas os católicos não vão para o céu. E os evangélicos, será que vão desse jeito? Não, mas eu sou evangélico. Eu não sou evangélico, eu sou filho. A Bíblia não me chama de evangélico. Quem me chama de evangélico é a revista Veja. Eu não sou religioso, eu sou filho. Bom, inicialmente as pessoas podem pensar, não, tudo que esse pastor disse é totalmente benéfico, né? Ele fala ali com respeito sobre a Igreja Católica. Mas nós precisamos corrigir algumas coisas e, claro, enaltecer aquilo que, de fato,
traz uma bela mensagem a ser refletida. O primeiro ponto é que quando ele faz essa comparação, esse ensino ali, ele foca numa primeira mensagem direcionada à fé. E sim, ninguém pode julgar a fé do coração de ninguém, né? Até porque a fé é algo que nos liga direto a nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 11:24 vai dizer: tudo o que pedires em nome de Jesus, crendo que já recebeu, vos será dado. E é isso que os protestantes precisam entender, como esse pastor aqui entende nessa primeira parte da mensagem dele, né? Nós católicos sempre vamos direcionar a nossa oração e o nosso pensamento diretamente a Deus. Obviamente, esse diretamente está entre aspas, porque sim, nós devemos reconhecer que nós veneramos os sagrados ícones, as imagens, os santos, a Virgem Maria. E muitas vezes é diante desses ícones que rezamos. O que não quer dizer que nós estamos pedindo para esses ícones. Nós já falamos muitas vezes aqui do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1192 e não é necessário nem trazer aqui de novo. Mas eu sugiro você, protestante, que quer entender essa questão da veneração, sobretudo ligada às sagradas imagens, aprenda diretamente no catecismo. E depois ele faz aqui uma confusão, ao meu ver, né? Dizendo ali, para irmãs protestantes que deixam o cabelo crescer no sentido de serviço e de consagração a Deus. E ele vai fazer essa comparação. Olha, vocês idolatram os cabelos como os católicos idolatram as imagens. Isso ficou subentendido, embora ele não tenha feito uma crítica direta. E aqui nós devemos fazer de novo aquela catequese. O que é idolatria? Quando você coloca algo, alguém, alguma coisa no lugar de Deus, tá? E sim, então você pode se tornar um idólatra se você for vaidoso, e você pode se tornar um idólatra se você olhar para uma imagem e acreditar que é a própria imagem que te cura. Então, nesse segundo ponto, era necessário fazer esta breve correção à fala do pastor. Depois ele entra naquele tema também polêmico, né? Católico vai para o céu? Protestante vai para o céu, o católico não vai? Ou o católico vai e o protestante aqui não vai? Bom, gente, nós católicos temos uma visão completamente diferente, né? É óbvio que nós devemos acreditar naquilo que o catecismo nos ensina. No parágrafo 843, extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E esta igreja nós cremos ser a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí algumas pessoas podem fazer objeção, né? O pastor deu uma mensagem tão bonita, o diácono agora vem dar uma mensagem dessa. Mas nós cremos que entramos nesta igreja pela porta do batismo e que pela perseverança nela, pela força dos sacramentos, devemos fazer de tudo para não abandonar esta fé. Crendo que sim, Deus está agindo na vida daquelas pessoas que ainda não o conhecem. E no momento propício terão a condição de se aproximar da verdade, de ouvir a verdade e de fazer a livre adesão à verdade, sem a qual ninguém pode se salvar. E essa verdade está embutida nesta igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, segundo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esse aqui é o versículo que todo mundo sabe. Eu acho que todo vídeo meu eu cito ele com alegria. Então entendam, nós cremos que sim, o protestante pode se salvar. Mas nós cremos piamente que esse protestante precisa se aproximar da fé católica e já não mais ser protestante. Esse é o pensamento da Igreja Católica. Doa a quem doer. Então nós entendemos que na soteriologia nós temos essa complexidade, né? Falar sobre a salvação e, sobretudo, a salvação do outro é muito complicado. No entanto, nós devemos trazer aqui nesse vídeo a catequese católica. Para nós católicos, nós acreditamos que ao entrar pela porta do batismo nesta igreja, fazer a livre adesão ao seu magistério, a vivência contínua dos sacramentos é que vai concretizar esta salvação que Cristo nos ofereceu na cruz. Não é simplesmente termos o pensamento de que Cristo fez o trabalho dele e nós não precisamos fazer mais nada. Obviamente, a mensagem do pastor é bonita. Nós não podemos julgar a busca do outro, a fé do outro. Então é interessante, né, quando nós escutamos aqui um pastor falar dessa maneira.
Claro que eu coloquei aqui algumas objeções em alguns pontos ali que eu achei que continham ambiguidades e já foram aqui esclarecidas na nossa fala, não é mesmo? Antes de irmos para o terceiro vídeo, eu queria convidar você a interagir com esse vídeo mais uma vez, curta, confira a sua inscrição, deixe o seu comentário, copie o link, já manda em outros grupos aí, para que mais e mais pessoas possam também experimentar desta catequese e da nossa formação. E eu quero já anunciar para vocês, o JVM Play está disponível. Essa plataforma aí que pretende dar a você esse acesso a conteúdos católicos de qualidade. Conteúdo para criança, conteúdo para adulto, apologética, defesa da fé, catecismo da Igreja Católica, animações católicas, né? E-books, uma plataforma completa para a sua formação católica. Nós estamos com a promoção de lançamento, é só você clicar nesse endereço que aparece aqui e também o endereço que está lá na descrição, para facilitar para você. E venha fazer parte do JVM Play. Se eu fosse você, eu não perdia mais tempo. Venha estudar com o diácono João Vitor Mariano. Vamos aqui então para o terceiro vídeo e o mais polêmico, né? Muitas vezes nos chegam conteúdos desse pastor aqui, muito conhecido. Mais uma vez aqui. Existe um sucessor de Cristo? O sucessor de Cristo são seus discípulos. Ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não tem uma pessoa, ele não deixou esse cara aqui vai comandar. Não teve essa. E outra, se Pedro foi sucessor de Cristo, esqueceram de avisar eles que Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Devia liberar eles para casarem. Mas vamos embora, é outra história. Bom, aqui nós vamos ver aqui um ataque indireto à fé católica. A entrevista acontece ali, normalmente, e a entrevistadora pergunta para o pastor: quem são os sucessores de Cristo? E nós sabemos que, biblicamente, historicamente, na patrística, a sucessão apostólica é facilmente comprovada. Existem doutrinas, dogmas católicos que talvez de uma forma mais implícita na Bíblia demora um pouco mais para você provar, mas a sucessão apostólica não. A primazia de Pedro, de forma nenhuma. A autoridade preeminente da Igreja de Roma, que sempre teve Papa, também é facilmente provável, né? E é fácil de mostrar isso nas Sagradas Escrituras, na história e na patrística, conforme já disse. Então nós vamos argumentar aqui. Os primeiros pontos que os protestantes têm dificuldade é sobre a primazia de Pedro. Dessa questão da Igreja Católica considerar Pedro como sendo o primeiro. Ora, Cristo, quando vai falar da edificação de sua igreja, em Mateus 16:18, ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele continua dizendo, né? Já que nós falamos de latim hoje, et porta inferi non prevalebunt adversus eam, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo seguinte, Cristo entrega espiritualmente as chaves nas mãos dos apóstolos, tendo Pedro como o primeiro. Mas espera aí, esse negócio de Pedro ser o primeiro, em João capítulo 1, versículo 40, diz que André foi o primeiro. É o irmão de Simão que é o primeiro diácono. E é ele que vai anunciar, inclusive para Pedro. Então, espera aí, não há primazia em Pedro. Se nós vamos em Mateus capítulo 10, versículo 2, nós vamos ver a primazia de Pedro. Quando ali o texto sagrado vai nos dar a lista dos apóstolos, nós vamos ver Pedro sendo citado como o primeiro. O texto é bem claro, a palavra está lá, o primeiro. Aí então a primazia de Pedro. Quando nós vamos para João capítulo 21, versículo 17, Cristo vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E em Lucas capítulo 22, versículo 32, Cristo vai dizer para Pedro: vai e confirma os teus irmãos na fé. A sucessão apostólica é muito fácil de se encontrar nas Sagradas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, né, fazendo ali a ordenação de presbíteros. A sucessão dos apóstolos, ela é real, ela é histórica. Por exemplo, quando nós vamos na patrística, nós vamos ver Santo Irineu de Lyon,
no Há Diversos Hereses, e que vocês já estão bem acostumados com ele, não é mesmo? Ele vai dizer que a igreja de Roma, que existe nesta igreja uma sucessão apostólica, nesta igreja antiquíssima, grandiosa e importantíssima. Tão importante que todas as igrejas, preste atenção nesse texto, todas as igrejas devem estar concordantes com a igreja de Roma por causa de sua principalidade preeminente, a sua autoridade preeminente. De novo o latim, né? Potiorem principalitatem. Há uma autoridade nesta igreja. E nós podemos também comprovar isso biblicamente. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7, onde nós vamos ter o texto belíssimo, né? A vós todos que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados à santidade, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer, a sua fé é anunciada no mundo inteiro. A sua fé, ó igreja de Roma, é preconizada no mundo inteiro. Agora, quanto a esse argumento que muitos vão dizer, nossa, é um argumento fortíssimo dos protestantes, né? Porque se o Papa ele tem que viver o celibato obrigatoriamente, bom, gente, isso surgiu no decorrer da história. A igreja enxerga uma necessidade pastoral. E eu faço uma sincera pergunta. Vocês já viram o dia a dia de um padre? A correria que é. Imagine um padre ter que cuidar de todas as questões de uma paróquia, a administração dos sacramentos, a administração propriamente dita de uma paróquia, financeira, pastoral. E ao mesmo tempo, ele ter uma família. Você já imaginou isso? É impossível. Por isso que a igreja, entendendo o munus bíblico de Mateus 19, versículos de 12 a 13, onde vai dizer, há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, o celibato está na Bíblia. E a igreja entendeu no decorrer da história que um padre, para desempenhar todas as funções já descritas nesse vídeo, seria impossível que ele contraísse também o matrimônio, que ele recebesse o sacramento do matrimônio. Então a ótica do celibato não é uma ótica voltada para os primeiros anos ali do cristianismo, e sim uma doutrina, uma necessidade pastoral que foi se desenvolvendo com o tempo. E a igreja, sempre atenta às necessidades da mesma, definiu que o celibato era o melhor caminho. E outra, se o celibato é uma regra para todos os homens, porque eu já ouvi protestante dizendo assim, tá vendo esse negócio aí dos padres não casarem? Gera muito escândalo, muitos problemas morais. Meus amigos, os problemas de escândalo e de moral estão na sociedade e não apenas na igreja. Nós poderíamos enumerar aqui vários casos, mas não é o intuito devolver a ofensa. Se é uma regra que todos os homens devem se casar, eu faço uma pergunta muito simples que acaba com esse debate. Por que Cristo, então, não teve uma esposa, literalmente falando? Por que Cristo não casou com uma mulher? Fica aí a pergunta. Se é tão importante, se é obrigatório, se é uma regra, porque Cristo, que assumiu a nossa condição humana em tudo. Bom, então ele tinha ali todas as questões que nós também temos. Homem não vive sem mulher. Cristo viveu. Então, portanto, também é possível aos presbíteros. Claro que numa busca de renúncia, de entendimento, de chamado de Deus. E também de se basear nas Sagradas Escrituras. Há eunucos que se fazem eunucos pela causa do reino de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje, né, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. No finalzinho eu sempre peço para vocês interagirem de novo com tudo aquilo que você sabe que é importante. Copie esse link, mande para mais pessoas. Eu estou apaixonado por aquelas velhinhas ali rezando em latim. Meu Deus do céu, que bênção, né? Não tem mais desculpa, hein, para você não rezar em latim. E por isso, vou dar a bênção a vocês em latim. Mas antes, falar mais uma vez, olha, JVM Play está no ar. Maravilhoso esse aplicativo. Se eu fosse você, eu fazia parte. Estude catolicismo comigo. Tem acesso a conteúdos de primeiríssima qualidade, conteúdos católicos que edificam a sua fé. O link está aqui abaixo. E agora, vamos para a bênção. Benedictio Dei Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Pega eles, Nossa Senhora.